Eu acredito que as pessoas, elas pensam muito numa questão imediatista, assim, que eu vou investir o capital para colher capital. E eu penso a diferença, assim, cara, eu quero investir o capital para colher transformações sociais. Eu comecei a fazer relações internacionais e aí começou a dar super certo a minha carreira, assim, solo, né, a Loki. E aí eu falei, pai, eu acho que eu vou parar de tocar e vou focar nisso aqui porque é muito difícil viver de arte. E ele falou, filho, eu te entendo, mas se eu tivesse no seu lugar, com tudo isso que você já construiu, com toda essa, sabe... Porque eu comecei a produzir música com 12 anos. Era uma coisa, eu troquei o videogame para produzir música, então era uma coisa que eu produzia música para as outras pessoas. Ele falou assim, cara, com essa habilidade eu estaria muito mais longe. Eu falei, pô, pai, beleza. Ele falou, não desiste não. Eu falei, não desiste. Aí começou a dar super certo, e aí eu tive que largar a faculdade, porque não estava tendo como mesmo conciliar as duas coisas. Estava dando super certo ali. Eu falei, vou priorizar aquilo que eu acredito. Se eu pudesse definir um estilo que eu sou, eu diria free spirit, entendeu? E isso não só na questão musical. Eu toco no Rock in Rio, toco no Tomorrowland, toco no Festival de Barretos, toco em festas mais, vamos dizer assim, intimistas. Eu consigo, sabe, transitar nesses diferentes lugares. Eu acho que isso é demais, sabe? Isso acaba conseguindo fazer com que a minha arte se espalhe mais. Eu acredito que eu tenho uma grande responsabilidade de inspirar a nova geração por uma agenda positiva. E quando eu falo nova geração, não entenda por idade, tá? Não é definida por idade, é definida por questões atitudinais mesmo, sabe? Focados muito na questão de sustentabilidade, inclusão, coletividade, sabe? Desenvolvimento humano, nesses lugares. Assim. Então, eu acredito que eu posso contribuir bastante nesse lugar, assim, como uma forma de inspiração. Agora, assim, cara, eu jamais vou conseguir mudar as coisas sozinho. E nem ter essa pretensão, pelo amor de Deus. Ele tá longe de ser... Mas, de alguma forma, eu acho que juntos a gente pode, entendeu? Então, se a gente tem aquela ótica de que, pô, vamos mudar o Brasil, né, agora... Cara, se a gente não atuar agora, a única mudança vai ser na geração do meu filho. Então, eu falei, cara, eu preciso atuar ali. E essa é uma galera que eles vivem um próprio ecossistema deles ali. Eles acessam aquilo que eles querem ver. A gente, muitas vezes, era, vamos dizer assim, até controlado, né? Pelos veículos ali, né? Eram aqueles. Eles não. Possível, mas você pode direcioná-los. E uma vez que eu tenho o ativo mais importante, que é a atenção deles, eu precisava direcionar eles naquilo que eu acredito. E servir como uma boa inspiração, não só em palavras, mas aqui um exemplo. O meu filho não faz nada que eu falo, e tudo que eu faço. Então a gente tem que ser o exemplo. Então, assim, eu acredito que eu contribuo bastante nesse aspecto, assim, sabe? Esse direcionamento dessa nova geração. Eu sempre atuei muito para poder ajudar o coletivo, assim, na física mesmo, sabe? Eu fazia através de royalties de música, abri o direito dos meus royalties, então, Mugraque, Pequeno Príncipe, Projeto Axé, um outro projeto Fraternidade Sem Fronteiras, era sempre cedendo músicas, direitos autorais, fazia shows também beneficentes e tirava do meu também, assim, era uma questão mais realmente do meu individual ali. A partir do momento que eu tive um acesso a uma quantia grande, eu falei, eu quero estruturar esse sentimento que eu tenho e estruturar de uma forma que eu possa atuar com mais inteligência. Investimentos sociais de médio e longo prazo. A gente não é uma sede que acolhe ali dentro, na verdade a gente é o potencializador de projetos e instituições já existentes. A gente atua bastante na área de empreendedorismo, a gente fala também de desenvolvimento humano, a gente fala também uma questão de sustentabilidade. Então, esses são os pilares principais do Instituto. Ao invés da gente só doar cestas básicas, a gente financia a Gastromotiva, por exemplo, que ele já faz cursos profissionalizantes de chefe de cozinha. A gente compra o alimento, ele já produz o curso e serve 1.200 refeições por mês. A gente tem também a economia criativa com a Preta Hub, aqui, né, de São Paulo. A gente tem também projetos na Amazônia que visam um olhar mais amplo em possibilidades, oportunidades de negócios sustentáveis dentro da Amazônia. A gente atua também numa área de microcrédito agora, estamos fazendo uma experiência bem legal. A gente, obviamente, no Instituto Alok não se limita somente a uma vertente. No caso da Amazônia, por exemplo, em Manaus, quando estava tendo a questão da falta de oxigênio, a gente financiou, para além de levar oxigênio, também uma usina, porque a gente queria também pensar não só naquele momento imediatista que era necessário, mas a longo prazo também. E aí pediram para a gente fazer um aporte para pesquisa científica sobre a nova cepa. Aí eu, opa, segura. E se não dá pra gente? 27 milhões investidos nisso podem evaporar do dia pra noite e não achar o resultado.
esse é um lugar muito mais macro, entendeu? Então a gente sempre tenta fazer com que o nosso dinheiro ele renda uma forma, não que não seja eficiente a pesquisa, mas é igual falar assim, vou doar R$ 1 milhão para o SUS, mas qual projeto específico? O SUS já está sendo bilhões investidos. Então eu quero ir nesses outros lugares, assim, para a gente, obviamente, otimizar. Porque, como eu te falei, 27 milhões é um dinheiro grande, relativo? Mas ele pode sumir rapidinho se a gente colocar na direção errada. O principal ativo do Instituto não é o dinheiro, não é o capital, é o ALOC, sabe? Então a gente consegue contribuir de outras formas também. Levantando bandeiras, associando nossa imagem a campanhas, fazendo com que a gente sensibilize também outros players. Então eu gosto muito disso, de somar forças com outros players, para a gente conseguir, então, amplificar aqueles projetos existentes. Então, por exemplo, a gente entendeu que tem mais de 500 mil de vagas de programadores que não estão sendo ocupados ainda no Brasil. Existe a Recode, que é um lugar onde ensina, tem exatamente a questão do curso profissionalizante de programação. E a gente acredita que isso, né, o salário inicial chega a ser R$ 4.000. Então a gente consegue, de alguma forma, trazer uma mobilidade social também para muitas pessoas. Então a gente junta com outros players, fala, vamos bancar quantas turmas? Então a gente vai, otimiza e faz aquilo naquele lugar concreto, que são as vertentes do Instituto. Eu acredito que o que acontece é que as pessoas, elas pensam muito numa questão imediatista, assim, ou até de médio prazo, que é o que? Eu vou investir o capital para colher capital. E eu penso diferente, assim, cara, eu quero investir o capital para colher transformações sociais, para colher, sabe, capital social, essas habilidades. Eu muito olho por esse lugar e não tem problema nenhum em ganhar dinheiro. Muito pelo contrário, é super importante. Dinheiro é uma energia muito importante, até para movimentar a usina. Mas é só, sabe, esse mindset mesmo de que se eu invisto capital tem que retornar capital. Não, você pode, capital social também, é muito importante.